Olá, amigos, amigas. Vamos gravar a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Concluímos, na semana anterior as 1019 questões de O Livro dos Espíritos e hoje começamos a estudar a conclusão. Estudamos o item 1, estamos agora no item 2 da conclusão e eu estava dizendo que o Espiritismo ele é o principal oponente do materialismo e ao combater o materialismo ele combate todos os tipos de preconceito, porque ao sermos reencarnacionistas estaremos em condições diferentes em cada encarnação, ora rico, ora pobre, ora branco, ora negro, ora homem, ora mulher, e isso por si só já desmonta a ideia de preconceito, né? Outra questão importante, o Espiritismo vai descaracterizar a ideia de maravilhoso, sobrenatural. Porque o maravilhoso, sobrenatural, é fruto da nossa ignorância. Eu sempre cito nas aulas a eletricidade como um exemplo bastante claro. Hoje nós usamos eletricidade o tempo todo nas nossas casas, nas nossas cidades, o tempo todo. E ninguém vê nisso, ainda que possamos não entender os mecanismos da eletricidade, muitos de nós, mas ninguém vê nisso um fenômeno paranormal. É um fenômeno normal, né? Mas como, né? A água que cai lá na usina vai produzir... Bom, pode ser que eu ignore todo o processo, mas o fato é científico, existe, produz eletricidade. A mesma coisa, com relação aos fenômenos ditos paranormais. Eles são assim classificados pela ignorância que a maioria da humanidade ainda tem sobre as suas causas, sobre como eles se dão. À medida em que nós entendemos e, portanto, o Espiritismo explica como se dão esses fenômenos, eles perdem esse carimbo, de fenômeno paranormal, maravilhoso, sobrenatural. São fenômenos normais, naturais, dentro das leis de Deus. Kardec faz uma observação. Ele falou, não vou entrar no mérito se Deus pode ou não derrogar as suas leis, se tem poder para isso. Não é isso que está em questão, isso fica por conta da crença, ele diz. Se pessoas de outras religiões entendem que Deus derroga a sua lei para produzir um fenômeno ali, que é o que eles chamam de milagre, o Espiritismo tem uma outra interpretação para os milagres. Os milagres são fenômenos naturais que, não tendo uma explicação científica, porque a ciência não avançou o suficiente ainda para explicar, são então vistos como paranormais. Dali um pouco a ciência avança, explica e esses fenômenos perdem essa característica de sobrenatural e maravilhoso, A religião é baseada em revelações, toda a religião, desde Moisés, com revelações, e também com milagres, mas, bem entendido, milagres que a doutrina espírita vai explicar são fenômenos naturais. Inclusive Jesus disse aos seus discípulos, no EAD de sábado nós estamos estudando o módulo 4, que é aprendendo com as curas, E Jesus fala claramente para os discípulos, eu estou curando aqui, mas vocês podem também. Vocês não fazem ainda porque são pessoas de pouca fé, mas se tiverem um pouquinho de fé, vocês conseguirão também fazer isso. Basicamente, Jesus estava atribuindo aos seus apóstolos a condição de médiuns, que falariam em outras línguas, que curariam, que, entre aspas, expulsariam maus espíritos, Expulsariam é uma expressão não muito correta, porque o melhor é nós amarmos, não só expulsarmos, mas às vezes os espíritos precisam ser momentaneamente afastados. Não que isso resolva a obsessão, Importante que se diga, não é o assunto de hoje, mas afastar espíritos não resolve a obsessão. Se temos pessoas que se odeiam, nós afastamos elas momentaneamente ali, podemos impedir até algo pior, mas depois elas vão se reencontrar e o problema continua. Então nós precisamos resolver o problema, aprender a amar-nos. Às vezes, por um tempo, o afastamento acaba sendo necessário. Bom, então, para encerrar a segunda parte, é importante
reforçar que o Espiritismo diz que todos os fenômenos são naturais. A levitação, os fenômenos de efeitos físicos, né, que chamam mais atenção, materialização, todos os fenômenos de voz direta, escrita direta, são fenômenos naturais. E os chamados fenômenos de efeitos intelectuais, aquele que só o médium percebe, né? Então o espírito está dizendo alguma coisa, eu vou escrever, vou falar. Se eu não falar nem escrever, ninguém percebe que tem um espírito ali se comunicando. Então só percebe através do momento em que ele afeta o meu intelecto e eu repasso isso. Isso são os fenômenos intelectuais. O de efeito físico não, né? O copo levita ali e todos que estão presentes veem, não precisa eu contar, né? Então todos esses fenômenos têm explicações. Importante dizer que esses fenômenos também podem não ser mediúnicos, não é? Existe possibilidade de fazermos uma levitação apenas com o nosso magnetismo próprio, se eu não estiver intermediando um outro espírito. Então, a levitação de um copo, se eu faço com o meu magnetismo, é um fenômeno anímico. Se o espírito utiliza dos meus fluidos para fazer isso, é um fenômeno mediúnico. A gente brinca, né, que Jesus, não é brincadeira, está na codificação isso, Jesus não era médium. Aí fala, mas como assim? Não, claro, todos somos médios, imagina Jesus. Mas ele não precisava intermediar nenhum outro espírito. Quem realizava a cura era ele mesmo, quem fazia os fenômenos era ele mesmo. Então, os fenômenos realizados por Jesus, praticamente na sua totalidade, são fenômenos anímicos e não mediúnicos, né? Porque era realizado pelo próprio magnetismo dele. Portanto, um copo pode ser levitado, o fenômeno pode acontecer sem que seja mediúnico. E às vezes os adversários do espiritismo realizam esses fenômenos. Era muito comum, né, o padre Quevedo, que era um que atacava bastante o espiritismo, fazer isso. Ele chegou a vir aqui no Paraíso Cavalcante na década de 60, eu não era encarnado ainda, mas contam os mais antigos, e destruiu os espíritas, né, realizando esses fenômenos de forma anímica e dizendo que os espíritas eram todos enganadores, tal. Ficou uma situação ruim, mas passado uma semana, se eu não me engano, ou se eu dizia um pouco depois, os espíritas de Bebedouro conseguiram trazer o José Herculano Pires, né? E ele veio, fez uma palestra e demonstrou a diferença entre os fenômenos anímicos e mediúnicos. Aliás, José Herculano Pires é o tradutor de obras básicas. Esse livro dos Espíritos aqui que eu utilizo é tradução dele. Eu gosto muito de toda a obra do Herculano Pires, obra espírita. Ele tem livros não espíritas que eu não li, mas a obra espírita sim. E eu gosto muito dele, até porque depois que eu ouvi, ou melhor dizendo, eu li o Emmanuel, né, dizendo que Herculano Pires era o metro que melhor mediu Kardec. Ou seja, de todos, né, que estudaram Kardec, o que melhor compreendeu foi Herculano Pires. Então, ele veio a Bebedouro, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu era criança, né, desencarnou, eu era criança ainda, então não tive a oportunidade de conviver assim com ele, mas sem dúvida um dos grandes nomes. Heloísa Pires, sua filha, continua aí fazendo palestras, já esteve também conosco em palestras aqui. Muito bem. Agora nós vamos encerrar essa segunda parte do estudo para voltar daqui um pouco com a terceira e última parte.